A nebulosa de Órion é a região de formação de estrelas mais próxima da Terra e pode ser vista a olho nu. As observações feitas com o telescópio espacial James Webb produziram não apenas imagens impressionantes, mas descobertas incríveis, como a presença de objetos binários de massa de Júpiter, que desafiam as teorias atuais sobre como os planetas e as estrelas se formam. Mas existe algo ainda mais misterioso escondido nas imagens. As observações da nebulosa de Órion são o resultado de um mosaico construído com milhares de imagens e múltiplos filtros. Os pesquisadores que as reuniram notaram algo estranho em um dos filtros, F115W, que observava o universo através da luz com comprimento de onda em torno de 1,16 micron, conforme relatado pelo site EFL Science. Em certas observações desse filtro, apareceram sombras peculiares. Nenhuma característica equivalente foi observada em outros instrumentos, intrigando os pesquisadores, cujo artigo sobre as descobertas ainda não foi revisado por pares. 4 imagens em preto e branco mostram sombras circulares ao redor das estrelas. Essas sombras escuras, semelhantes a manchas de café, podem ser vistas em várias partes na nebulosa de Órion. Quando eu estava olhando em volta, comecei a ver todas aquelas sombras escuras ao redor das coisas. E está só nesse filtro, exclusivamente nesse filtro. Essas sombras não existem em nenhum outro comprimento de onda com o Hubble ou com o James Webb, disse Mark McCaughrean, da Agência Espacial Europeia, ao EFL Science. A primeira coisa que os pesquisadores consideraram foi a poeira, já que os telescópios infravermelhos são muito bons para identificar esse componente em nebulosas e galáxias. Mas isso não fazia sentido com a sombra desaparecendo em outros filtros. Eles então consideraram algo que poderia ser encontrado em abundância em uma nebulosa, mas só seria visível em uma janela estreita do espectro eletromagnético. E a substância mais provável era o hélio. O hélio é o segundo elemento mais abundante no universo, constituindo cerca de 1/4 de toda a matéria comum ou bariônica do cosmos. E neste caso, o mais provável é que seja o hélio com seus 2 elétrons ainda por perto, o hélio neutro. Achamos que, na verdade, é hélio frio e neutro absorvendo a luz da nebulosa de fundo. E talvez o mais notável é que realmente vemos jatos protoestelares em absorção contra o fundo, disse McCaughrean ao EFL Science. Imagens compartilhadas com o público mostram as incríveis interações entre esses jatos e outros materiais cósmicos. As interações violentas produzem luz, permitindo que os telescópios as vejam. Mas há mais nelas do que podemos ver nesses casos específicos, pelo que estas observações abrem um novo caminho para estudá-los. Meus amigos que trabalham nesta área acham que isso é mais emocionante do que os jumbos, os objetos com massas de Júpiter. Porque se for um absorvedor neutro nessas saídas, essencialmente nos permitirá medir sua massa diretamente pela primeira vez, conclui o cientista na entrevista. Uma análise detalhada das observações do James Webb da nebulosa de Órion, incluindo esses misteriosos absorvedores de escuridão, foi submetida à revista Astronomy and Astrophysics. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.
time.